Olá, meus amigos. Nosso tema de hoje é um caso clínico da matéria médica de cáusticum. Uma paciente do sexo feminino, de nacionalidade estrangeira, com 50 anos de idade, residente no Brasil desde os 10 anos e que já havia feito cirurgia de câncer de ovário recentemente. Tinha queixas antigas, como gastrite e medo de espírito. Estava em acompanhamento psicológico há bastante tempo, estava em tratamento contínuo de hipotiroidismo. A cirurgia tinha sido também ressecção óssea por metástase. Tinha uma história de insônia há mais de 30 anos, então era muito crônica. A história pregressa dela, uma preocupação muito grande com o filho, assim, antes de nascer ela já tinha medo de ter um filho. Ela casou-se depois da ruptura de um noivado porque descobriu que ele tinha doença neurológica e não quis encarar esse desafio. Com muito medo porque ela se preocupava de como seria a educação de um filho e aí ficou viúva com 1 ano de casamento. Com essa criança, muito pequena ainda, com toda essa insegurança, esse medo, mas se dedicou muito a uma empresa. Ela disse que casou-se com a empresa e foi adiante. Então isso permitiu a prescrição inicialmente de Aconitum napellus, sem resposta terapêutica. Pela terceira consulta, ela disse que durante 20 anos ela teve relacionamento com um companheiro da empresa, mas que era casado. Ela conhecia a família dele e gostava muito dela. Ela terminou esse relacionamento várias vezes porque ela disse que se preocupava muito em pensar que se um dia tivesse com ele, acontecesse um acidente e a família ficasse sabendo dessa forma, ia ser extremamente trágico, mais ainda do que o próprio acidente. Mas aí acontecia alguma coisa, saía para conversar um pouco e voltava o relacionamento. Então tinha 20 anos esse conflito. Eu entendi que era exatamente aquilo que se fala de cáusticum, um desacordo consigo mesmo, um antagonismo, de certa forma, consigo mesmo, mas com essa preocupação, com essa ansiedade e com esse medo. Foi prescrito para ela cáusticum 20 LM em dose única. A resposta foi espetacular. Ela chegou dizendo que era maravilhoso voltar a dormir depois de 30 anos. E assim, diminuiu muito as dores que ela sentia bastante relacionadas com a cirurgia, as dores ósseas. Houve uma melhora geral, o humor, a disposição, o organismo de uma forma também global. Essa melhora foi sustentada com o tempo. Depois de alguns meses, ela trouxe um fato difícil para ela. Durante os últimos anos, ela havia se submetido à terapia com um psicólogo e aí, num determinado ponto recente, ela começou a perceber algumas incoerências dele e questionou. Isso evoluiu para um conflito, para um confronto e uma ruptura. Muito doloroso para ela, porque ela tinha a terapia como um ponto de apoio fundamental e isso desmoronou. Além disso, ela era uma referência para o grupo que ele tinha e aí ela não pôde mais participar. Procurou conversar com outras pessoas, inclusive com psicólogas que conheciam esse psicólogo, e elas recomendaram que ela saísse fora mesmo, porque ela não ia ser acolhida, não ia ser respeitada. Isso foi muito difícil, ela teve uma recaída assim, de alguma alteração, acabou fazendo uma apendicite e foi operada. Mas continuou retomando a melhora depois e chegou num ponto que ela trouxe um relato muitíssimo interessante. Ela disse que o namorado, o companheiro de trabalho, tinha procurado uma reaproximação com ela. E ela respondeu para ele que ela não queria mais, foi assertiva e ela disse que foi diferente. Ela sentiu que dentro dela não havia mais espaço. Ela disse que não queria mais um relacionamento só para sexo. Ela queria, de fato, um companheiro. Então ela disse que foi diferente de todas as outras vezes que ela tentou escapar, mas não conseguiu. Dessa vez ela foi firme e não voltou atrás. O que mostra uma elaboração profunda que ela fez nesse período
e isso, de certa forma, era a marca da cura. Era o símbolo que ela estava realmente curada desde a sua profundidade afetiva. Persistia ainda na sua vida um problema com o filho. Ela tinha um filho casado e ainda recorria muito financeiramente a ela. E ela não queria mais ajudá-lo, mas ela disse que tinha problemas também por causa da nora, ficava com vontade de dizer para ele: acabou, some, mas não dava conta. Isso ainda estava em andamento quando eu me mudei de cidade e aí não tive mais notícias dela. Mas tudo indica que ela estava reunindo forças e mudança íntima para poder falar com ele, não com raiva, não com ignorância, mas de forma firme, como ela fez com o ex-namorado. Então, nesse caso, nós podemos destacar especialmente o conflito de relacionamento, o desacordo dela com ela mesma, a ansiedade, o medo de não dar conta de cuidar no filho, a preocupação que ela tinha, por exemplo, quando ouvia uma freada, ela pensava assim: é o meu filho que está dirigindo, ou alguém que atropelou o meu filho. Era um estado de tensão, de ansiedade em relação ao dano que ela vivia. E é por isso que aquela tendência dessa ansiedade evoluir para a compassividade, que pode ser exagerada e descabida. Eu acho que esse é o foco principal no polo positivo. No polo negativo, nós temos assim os medos que vão transformando as pessoas em coisas horrendas, as situações em coisas distorcidas, coisas com as quais não é possível você sentir compaixão, porque nesse polo a compaixão acabou-se. A ansiedade, a preocupação, o interesse em cuidar, em prevenir o dano também desapareceu. É tudo muito ruim, muito nocivo, não tem como exercer essa virtude que é tão marcante no ser humano, a compaixão. Encerramos aqui o estudo desse caso clínico e continuaremos com Lilium tigrinum em breve. Um abraço, até mais.